Olá, meu nome é Ana Cláudia da Silva, eu sou professora da Universidade de Brasília, do Instituto de Letras, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas. Sou também a líder do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade, no âmbito do qual nós desenvolvemos pesquisas a respeito do diálogo entre o estudo literário e o estudo de diferentes formas ou expressões de religiões ou doutrinas religiosas. Neste vídeo, nós gostaríamos de apresentar a você as possibilidades de pesquisa existentes em nosso grupo, apresentando uma pequena síntese dos trabalhos que estão sendo realizados neste momento e apresentando também os nossos pesquisadores. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William, sou professor do Departamento de Teoria Literária e Literaturas, sou um dos líderes do grupo de pesquisa em Literatura e Espiritualidade. Tenho dentro do grupo de pesquisa duas linhas de interesse, uma linha de interesse ligada à simbologia, mitologia, mística, mitologia comparada e mística comparada, e uma outra linha relacionada a algumas linhas psicológicas, a psicologia e literatura. Neste momento eu desenvolvo uma pesquisa que busca compreender as concepções e as aplicações do trágico e do cômico dentro da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e também dentro da psicanálise, sobretudo com Freud e Lacan. Dentro da linha da psicologia, os meus referenciais teóricos são Freud e Lacan na psicanálise, Carl Gustav Jung e James Hillman na psicologia analítica, simbólica, junguiana, e também a logoterapia de Viktor Frankl. Dentro da área de literatura e espiritualidade, meu referencial teórico é, além de Carl Gustav Jung, claro, que é muito presente sempre, também Mircea Eliade, Karl Kerényi, Joseph Campbell e uma série de outros mitólogos e estudiosos do fenômeno religioso, mitológico e simbólico, que podem sempre nos ajudar bastante. Muito rapidamente é isso. Eu deixo aqui o convite para que vocês venham nos conhecer. Será um prazer recebê-los. Então, aguardamos por vocês. Um grande abraço e até lá. Olá, boa tarde. Sou o professor Dr. Jorge Leite de Oliveira, aluno egresso da UNB, onde cursei especialização, mestrado e doutorado em literatura. E o meu projeto na UNB é Chamados de Assis, Espaços Fantásticos do Rio Mutante na obra machadiana. Atualmente, essa obra foi publicada pela Editora Memória de Curitiba, Paraná, e atualmente eu estou num curso de estágio pós-doutoral, pós-crítica cultural da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. E o meu projeto chama-se Clamores de Cruz e Souza, Arte daqui e dalém de um ex-emparedado. A linha de pesquisa é literatura, produção cultural e modos de vida. E também faço parte do grupo de pesquisa
de Literatura e Espiritualidade, coordenado pela professora Ana Cláudia, da UNB, e estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Sou Ana Cláudia da Silva, sou doutora em Estudos Literários e no momento realizo uma pesquisa de pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp de Franca, sob a supervisão da professora doutora Vânia de Fátima Martino. O título da minha pesquisa é Os Princípios da Educação Espírita e a Circulação da Literatura Infanto-Juvenil em Escolas Espíritas Brasileiras. Meu ponto de partida é a pedagogia espírita e os seus princípios educativos, e depois o levantamento da literatura infanto-juvenil que é lida na educação infantil, no ensino fundamental, também de algumas escolas. Selecionamos para estudo de campo as seguintes escolas, que são Colégio Allan Kardec de Sacramento, em Minas Gerais, o Colégio Allan Kardec de Sobradinho, no Distrito Federal, Escola Espírita Jerônimo Candinho, na cidade de Palmelo, em Goiás, e a Escola Pestalozzi, em Franca, em São Paulo. Essas escolas elas têm uma ligação histórica entre si a partir da formação de educadores. Então começa a primeira escola espírita brasileira é o Colégio Allan Kardec de Sacramento, fundado pelo Eurípides Barçanufo, que foi um grande educador. Depois ele forma alguns discípulos que saem e vão fundar escolas em Palmelo, Jerônimo Candinho na cidade de Palmelo e Tomás Novelino na cidade de Franca, né? A escola de Sobradinho é uma escola fundada por uma pessoa que estudou na escola de Palmelo de Jerônimo Candinho. Então, a partir de Sacramento, a educação espírita vai para essas outras cidades brasileiras. Nós queremos saber, objetivamente, se dentro dessas escolas a literatura infantil espírita, que vem sendo meu objeto de pesquisa desde 2017, tem espaço e tem lugar dentro do planejamento dessas escolas. Como a literatura espírita é uma literatura que tem a missão de educar, então a gente imagina que talvez essa literatura esteja presente também nos projetos de leitura das escolas estudadas. Nosso projeto tem duas partes, uma parte de leituras teóricas e outra parte que é uma pesquisa de campo. Na reflexão teórica, nós queremos abordar conceitos e práticas da educação espírita na infância, que seriam aprendidas em visitas técnicas às 4 escolas que nós identificamos. Nessas visitas, nós gostaríamos de observar como a literatura circula dentro delas, não é? E especificamente se há a presença da literatura infantil espírita. Entretanto, nesse momento de pandemia, é bem possível que a gente, até o momento, nós não conseguimos ainda realizar a pesquisa de campo, evidentemente porque as escolas estão fechadas. É possível que ao invés de uma pesquisa de campo, eu tenha que realizar mesmo uma pesquisa mais bibliográfica e documental. Na área da educação espírita, é destaque os trabalhos de pesquisa de Dora Encontre, uma educadora formada pela USP, que tem o seu próprio canal, a sua própria editora, e que vem divulgando a educação espírita, a pedagogia espírita no país. Mesmo assim, são poucos os estudos ainda sobre ela. E sobre a literatura espírita também nós temos temos algumas dissertações e teses defendidas, vocês podem encontrá-las no banco de teses da CAPES, mas são poucos esses estudos ainda. E considerando os problemas que a literatura espírita pode trazer ao estudo literário, nós temos um campo muito bom de pesquisa. Nossa hipótese para essa pesquisa é de que nas escolas espíritas a circulação da literatura espírita infantil talvez fique restrita à iniciativa do docente, não é? Uma vez que essas escolas, elas estão evidentemente dentro dos projetos, dos planos de ensino do MEC para a educação no país, é possível que a gente encontre a literatura infantil mais canônica. Livros tradicionais, livros de Monteiro Lobato, livros de Ziraldo, livros de Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Roger Mello e outros tantos escritores que nós já conhecemos muito bem. Nós temos 3 momentos que são os estudos sobre a educação espírita. Dentro da educação espírita destaca-se as figuras de Pestalozzi e de Eurípides Barçanufo e as leituras sobre a literatura espírita. E depois o estudo das obras espíritas que circularem ou do acervo literário que a gente encontrar em circulação nas escolas a partir de uma possível pesquisa de campo. É isso? Muito obrigada. Sou Marina Arantes, doutoranda pelo Departamento de Teoria Literária e Literaturas da Universidade de Brasília, Instituto de Letras. Desenvolvo uma tese a respeito da obra de Osma Lins, em especial a quinta narrativa da sua coletânea Nova Novena, publicada em 1966,
Minha orientadora é a professora doutora Ana Cláudia da Silva, líder do grupo de pesquisa em Literatura e Espiritualidade, do qual faço parte desde março de 2020, deste ano. A pergunta central da minha tese é de que maneira a construção do retábulo de Santa Joana Carolina em Mistérios aponta para a sacralidade da vida da personagem central. O título da tese é Retábulo de Santa Joana Carolina, de Osma Lins, Tecendo Mistérios. E com essa pergunta, com esse título, eu busco investigar a escritura osmaniana e a sua percepção ou a representação contida na sua obra a respeito das manifestações do sagrado, do fenômeno religioso. Conto, portanto, com a contribuição de escritores que descendem, sobretudo, da tradição judaico-cristã, é um aporte teórico que privilegio, passando pela escolástica na Idade Média, buscando alcançar estudos da filosofia da religião já na Era Moderna, com a contribuição, em especial, de autores como Feuerbach, Kierkegaard, Miguel de Unamuno, Edith Stein, futuramente canonizada por São João Paulo II e tornou-se então Santa Teresa Benedita da Cruz. Conto também com a contribuição de outras áreas do conhecimento, como a psicologia, por meio de escritores como Viktor Frankl. Conto também com a contribuição da história da arte, da história, o pensamento, por exemplo, de Mircea Eliade, e o seu pensamento sobre o fenômeno do sagrado, de grande valia para pesquisadores que necessitem e tenham interesse de entrar em contato com o fenômeno religioso e a sua manifestação nas artes. Bom, em relação ao campo da teoria e análise literária, conto também com a contribuição de autores como José Ortega y Gasset, Walter Benjamin, Otto Maria Carpo, Otávio Paz, Humberto Eco, Alfredo Bozzi, Regina Igel, Sandra Nitrini, entre outros, em especial autores que construíram, que fazem parte do acervo de obras relacionadas à produção de Osma Lins, a sua fortuna crítica. Essa leitura, então, tem o objetivo de ser mais uma contribuição a esse acervo de dissertações, teses, pesquisas sobre Osma Lins, em especial deste retábulo em que o autor inscreveu as marcas da sublime existência de Santa Joana Carolina. Num breve comentário em relação ao trajeto que realizo, sobretudo em ligação com o campo do fenômeno religioso, e eu parto então da leitura, das releituras feitas por filósofos medievais, como São Tomás de Aquino em especial, da obra de filósofos gregos clássicos, como Aristóteles, e como Aristóteles enxergava a dimensão da relação do homem com o transcendente, na sua obra, por exemplo, Metafísica, e que leitura São Tomás de Aquino faz dessa leitura de Aristóteles. E a partir daí, o desenvolvimento que a filosofia da religião vem fazendo já na Era Moderna sobre esse pensamento. É fato que a narrativa, em análise, apresenta elementos que podem contribuir para essa discussão. O conceito de abertura que Humberto Eco desenvolve no seu livro A Definição da Arte é um aporte teórico essencial para essa análise que faço, uma vez que ele alude à infinidade de interpretações possíveis que a obra de arte oferece. Essa é uma breve apresentação, então, da minha tese, da minha pesquisa que eu estou realizando, e espero que possa contribuir às discussões propostas neste grupo de pesquisa em literatura e espiritualidade. Muito obrigada, bom dia. Quero cumprimentar a todos e a todas. Sou Kátia Canedo, doutoranda da Universidade de Brasília, pelo Departamento de Teorias Literárias e Literaturas, na linha de pesquisa Representação na Literatura Contemporânea, e o eixo de interesse é Literatura Espírita.
Faço parte do grupo de pesquisa, literatura e espiritualidade, ao qual eu ingressei este ano. Tenho como orientadora a professora doutora Ana Cláudia da Silva. E é com muita alegria que eu estou aqui agora para apresentar para vocês um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que tem como título Do Conselheiro XX ao Irmão X, as crônicas de Humberto de Campos, vivo e redivivo. A problemática levantada é se seria possível analisar comparativamente as crônicas de Humberto de Campos, começando pelo Conselheiro XX até sua última fase de escritor. Nessa fase, suas crônicas passam a ter um tom mais dramático e confessional, que fala sobre amor e até mesmo os problemas de saúde que enfrentava. O autor aconselha, e tudo faz para conduzir o homem para a estrada do bem. Comparando com os textos onde predominam os escritos doutrinários, com temáticas espíritas e evangélicas do Irmão X, pseudônimo do espírito Humberto de Campos, que ganhou notoriedade junto ao público leitor espírita. O corpus da pesquisa está assentado em 4 volumes, referente a textos de Humberto de Campos: A Serpente de Bronze, que ele publica sob o pseudônimo do Conselheiro XX, Sombras que Sofrem, obra publicada em sua última fase de escritor, Humberto de Campos, e já como redivivo, as Crônicas Além Túmulo, assinadas pelo espírito Humberto de Campos, e Cartas e Crônicas, obra assinada pelo pseudônimo Irmão X. Como referencial teórico, inicialmente nós iremos tratar do processo da contextualização histórica referente à Primeira República, e para tanto nós iremos utilizar principalmente os seguintes autores: Boris Fausto e Sérgio Buarque de Holanda, José Maurílio de Carvalho e Emília Viotti da Costa. Já na perspectiva dos estudos literários, incluindo aí a crítica em torno da obra de Humberto de Campos, Antônio Cândido, Roberto Chivax, Nicolau Savetchenko e Alfredo Bozzi. Nos estudos que lidam especificamente com a fortuna crítica de Humberto de Campos, nós iremos utilizar Giscard de Farias Agra, João Clímaco Bezerra, Dulcinea Espíndola, Almir de Oliveira, Macário de Lemos Picanso, Alexandre Caroli Rocha, Roberta Scheibe e Miguel Tímpano. Durante essa pesquisa, nós pretendemos desenvolver um estudo sobre a recepção da fortuna crítica do escritor Humberto de Campos, analisando as temáticas e estilos de suas crônicas, dos textos atribuídos a Humberto de Campos, atribuídos ao espírito Humberto de Campos e também ao pseudônimo Irmão X. Em 1934, ano de seu falecimento, Humberto de Campos era um dos autores mais lidos no país. Um ano antes havia publicado o livro Memórias, o qual ele obteve grande repercussão. Mas ele sofreu um incrível apagamento na história da literatura brasileira, de modo que referências à fortuna crítica praticamente inexistem. Menções ao seu nome são mais comuns em trabalhos acadêmicos que envolvem o chamado caso Humberto de Campos, o qual se deu a partir do processo sofrido pelo médium Chico Xavier e pela Federação Espírita, em que a viúva e os filhos requerem os direitos autorais das obras publicadas. Já no meio espírita, a obra Rediviva de Humberto de Campos possui excelente aceitação e influência, mantendo o ritmo contínuo de publicações até os dias de hoje. Os textos de Humberto de Campos Redivivo tornam-se, pelo menos editorialmente, mais famosos do que aqueles de Humberto de Campos Vivo. Tais escritos demonstram muito mais do que uma mera semelhança de estilo. Este foi um pouquinho, então, da apresentação do nosso projeto, ao qual pretendemos estar pesquisando, e tomara que esse tema da literatura e espiritualidade possa incentivar outras pesquisas. Muito obrigada. Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor, sou doutorando na Universidade de Brasília. O título da minha pesquisa é Representações do Mal e da Escatologia Cristã na obra
literária do Michael O'Brien. Michael O'Brien é um escritor canadense que escreveu obras influenciadas pelo seu catolicismo, né, porque ele é um autor que se identifica como católico, um autor que também é pintor e iconógrafo, certo? E essa pesquisa está sendo desenvolvida através da leitura, não só da leitura da obra, da extensa obra do Michael O'Brien, como também da leitura e da pesquisa intensa de conceitos como o mal, a escatologia, a representação literária e temas correlatos, não é? Porque temos autores que pesquisam um aspecto, só que esse aspecto se desdobra em vários outros. Como resultado, tenho visto que o mal ele é representado de forma literária tanto como um personagem quanto como uma ideia que vai percorrendo as páginas dos romances do Michael O'Brien. E a temática da escatologia ela está restrita a alguns romances, não é, que tem essa temática de forma mais explícita, como a série de livros intitulada Filhos dos Últimos Dias, não é, que são 7 livros que contam a história de diversas famílias, diversos personagens que estão conectados por algum ou outro personagem-chave, mas que estão sempre fugindo de alguma perseguição ou fugindo de alguma representação mais explícita do mal, como no caso do nazismo, que é retratado em algum desses livros, né, ou a questão do Holocausto e tal. E pretendo com essa pesquisa divulgar ainda mais a literatura do Michael O'Brien, que possui apenas 2 livros traduzidos para o português brasileiro, não é? O Apocalipse do Padre Elias e Viagem a Alpha Centauri. Viagem a Alpha Centauri é um livro onde o autor brinca de escrever ficção científica com o intuito de mostrar uma reflexão filosófica e teológica a respeito da linguagem, do mal, da liberdade humana. Então é isso, pessoal. Tenham uma ótima semana universitária. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O meu nome é Dirce Maria. Eu faço parte do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade da Universidade de Brasília. Eu tenho como objetivo desenvolver uma pesquisa no doutorado voltada para a poética da oralidade e a questão da fenomenologia nos hinos do Santo Daime. Por quê? O Santo Daime é uma doutrina religiosa brasileira fundada na década de 1930 pelo seringueiro Raimundo Irineu Serra. E todos os seus ensinamentos, a sua liturgia, é repassada através de hinos. E hinos de ensinamento e hinos de louvor. E esses hinos, eles são, obviamente, muito ricos em metáforas, em imagens, em representação, não é? Então, o que me chamou a atenção foi essa riqueza, não é, de imagens, de representação, repassada de uma forma simples, não é? Mas ao mesmo tempo muito rica, não é? Em termos metafóricos, em termos de representação nesses hinos. Então, como já dizia ali o Julio Cortázar, ele vai nos dizer que poesia é canto, poesia é louvor, não é? Então, a intenção é trazer, não é, falar sobre a questão poética dessas imagens, não é, dessa representação, observando a questão da poesia, da poética da oralidade e a questão da fenomenologia, que é como esses hinos são feitos, não é? Eles são ditos como recebidos, prontinhos ali,
do astral. Então nós traremos aí para essa questão, né, o Russell com a questão da fenomenologia, e ali para a análise da poesia o Wilhelm Flusser, né, que vai nos dizer, vejam, o Flusser ele nos diz que aprendeu com o Russell, né, que a vida não é descoberta, a vida é doação de significado, ou numa palavra, a vida é poesia. Não é? A vida é uma reverente e espantada nomeação dos fenômenos. Então a nossa intenção é trazer a questão voltada antropológica, não é? Social, ali com Antônio Cândido, com Eagleton, não é? Histórica mesmo, não é? E poética, não é? Com a questão linguística, com o Wilhelm Flusser, com a questão poética, com Julio Cortázar, para observarmos aí essa riqueza de imagens, não é? E de poesia que existem nas letras dos hinos do Santo Daime. Não é? Então, falar sobre o poder criador da poesia, a projeção intelectual que essas mensagens nos hinos nos trazem, não é? Ali dentro do seu contexto social, e também a sua autenticidade criativa, tá certo? Então é isso. Um abraço a todos. Até mais. Olá, meu nome é Verônica, eu faço parte do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade da UNB desde 2018 e me formei mestre agora em 2020, sob orientação da professora Ana Cláudia, também pela UNB. A minha pesquisa falou um pouco sobre representação feminina, contos de fadas e literatura infantil espírita. Eu analisei 2 obras, Família da Cinderela e Cinderela em Família, a primeira escrita por Roque Jacinto em 1987 e a segunda por Kate Lúcia Portela em 2010. Eu fiz um estudo de caso com essas 2 obras, onde eu li essas obras para crianças participantes do grupo de infância e juventude do Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica localizado no Lago Norte. Essas crianças tinham entre 9 e 10 anos de idade. E eu li essas 2 obras com essas crianças e peguei as percepções delas sobre o que elas entendiam nas relações entre as figuras femininas. Essas figuras femininas, no caso, seriam Cinderela, a madrasta da Cinderela e as suas 2 irmãs, ou meia-irmãs. Olá, tudo bom? Me chamo Jonatas Alexandre, sou professor de História, mestre em Literatura Comparada pela UNB, e dentro do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade, eu trabalho a figura do diabo dentro da literatura. Minha dissertação de mestrado, que carrega como tema a majestade satânica, a redenção do mal em Guts, Saramago e Gaiman, ela buscou analisar como essa figura demoníaca vai ser responsável pela elevação do ser humano ao patamar, inclusive, de salvação. Tá? Em termos de metodologia, foi aplicada a psicologia analítica de Carl Jung no contexto de sombra e arquétipo do mal. Então, todo o texto, ele passa, e toda a minha pesquisa, ela perpassa essa ideia de como o mal se manifesta através da psique humana, né? Então, dentro dessa metodologia, a gente ainda carregou uma evolução histórica, que passou desde o zoroastrismo, ao judaísmo, ao cristianismo, e se formou dentro desse mundo europeu essa figura de um mal, desse mal arquétipo, né? Desse mal maior, o signo de um mal maior. Nessa busca por uma evolução histórica, buscou-se analisar algumas obras em específico, inicialmente uma obra representante do século XIV e XV, que seria a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, uma obra representante do século XVI, que nesse caso são as Conversações de Martim Lutero, né, as conversas que ele teve com os seus discípulos e como ele observava essa figura demoníaca. E do representante do século XVII, eu busquei trabalhar o Paraíso Perdido de John Milton, né, e como essa figura do diabo ela foi se alterando, se manifestando de formas diferentes.
Então, a gente tem um contexto histórico que perpassou do século XV, XVI e XVII até chegar à análise crucial do trabalho, que a primeira obra analisada é o Mefistófeles do Goethe, né? E esse Mefistófeles, ele é representante do diabo ali no século XVIII, XIX, e ele vai ser responsável pela ideia de salvação de Fausto, porque sem Mefistófeles não há Fausto, e assim como sem Fausto não há Mefistófeles. Como representante do século XX, eu trabalhei com o Saramago em O Evangelho segundo Jesus Cristo, onde eu analisei a figura do pastor e a ideia maior era qual? Como esse pastor ele vai organizar a vida de Jesus, dar a ele uma passagem terrena minimamente saudável para que ele possa cumprir aquilo que é por fim desejado no Deus de Saramago, que é a morte em si e a salvação, a suposta salvação da humanidade. E por fim, trabalhei como representante do século XXI a ideia do Lúcifer dentro do quadrinho Lúcifer Opção Estrela do Amanhã. E por que a escolha dele? Porque ele é um representante do século XXI e se tornou tão representante que o quadrinho deu origem a uma série de TV. Então é dentro dessa lógica aí que eu venho trabalhando no grupo Literatura e Espiritualidade a figura do diabo dentro da literatura. Ok? Obrigado. Tchau, tchau. Olá, me chamo Andressa de Souza e sou mestranda do programa de pós-graduação de literatura da UNB, pós-lit. Também faço parte do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidades, liderados pela professora doutora Ana Cláudia e pelo professor doutor William Bezerra, que também é o meu orientador de mestrado e cuja linha de pesquisa é Literatura e Psicologia. Eu faço pesquisa a partir da Psicologia Analítica Junguiana e o título do meu trabalho é Descendência das Bruxas, a cura da mulher moderna no seu retorno ao sagrado feminino em Lispector e Saavedra. Olá, meu nome é Thiago André de Lacerda, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Teoria Literária da Universidade de Brasília, sou orientando do professor William Alves Bezerra e faço parte da linha de pesquisa Literatura e Espiritualidade. A minha pesquisa é sobre a escritora norte-americana Flannery O'Connor e eu procuro, nesse trabalho, analisar a obra dela, especificamente esse romance aqui, o The Violent Buried Away, e a relação dessa obra com a Bíblia, com aspectos literários da Bíblia. Então eu vou procurar mostrar como esse romance ele foi influenciado, né, e como a presença bíblica se apresenta nos mais diversos níveis, né, tanto estilisticamente, quanto nas imagens bíblicas, quanto a narrativa bíblica, o modo de narrar da Bíblia, como tudo isso ele se desdobra dentro dessa obra da Flannery. A base teórica desse trabalho é o Northrop Frye, especificamente o seu livro Anatomia da Crítica, e também uma outra obra dele muito conhecida, O Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, e também o crítico literário Robert Alter, especificamente o trabalho dele chamado A Arte da Narrativa Bíblica. Então eu vou procurar, com base nesses autores, mostrar como esses aspectos literários da Bíblia, eles de fato são trabalhados dentro da obra da O'Connor. Esse é o objetivo geral e o que eu pretendo alcançar ao final da pesquisa. Como é uma pesquisa dentro do escopo de literatura e espiritualidade, eu faço parte do grupo de pesquisa Literatura e Espiritualidade, onde a gente discute justamente os diferentes aspectos das diversas espiritualidades dentro da literatura, né? Uma vez que a Bíblia é esse livro tão importante para cristãos e também no caso da Bíblia hebraica para os judeus, a minha pesquisa ela acaba entrando dentro desse escopo e as contribuições do grupo vêm sendo muito importantes para o que eu estou desenvolvendo e discutindo. É isso. Olá pessoal, eu sou Thales Rosário, eu sou mestrando na UNB em Literatura Comparada. Meu tema de pesquisa é sobre a morte, né? Eu faço um trabalho sobre a morte
na literatura e na psicanálise de Kafka e Camus, e eu tento utilizar dentro dessa pesquisa não só os elementos da literatura e da psicanálise freudiana, mas eu também trago um pouco da filosofia existencialista, com a finalidade justamente de desmistificar a morte como algo ruim, como algo castigador que foi criado na nossa cultura ocidental, né? Que a morte sempre é algo que castiga, sempre é algo penoso. E a gente tenta puxar esse trabalho na literatura usando Kafka e Camus como referência, na psicanálise usando Freud como referência e na filosofia existencialista, dando uma pincelada ali por Nietzsche, por Schopenhauer, por Sartre, justamente para a gente poder observar que a morte ela é um processo natural da vida e ela não deveria ser vista como um castigo, né? Fazendo com que a gente pudesse, dentro dessa perspectiva, levar a vida com um pouco mais de leveza e despreocupação com esse momento que, hora ou outra, vai chegar. Olá, meu nome é Anderson Silva Giacomini, eu sou estudante de graduação de Letras Português pela Universidade de Brasília e faço parte também do grupo de pesquisa em Literatura e Espiritualidade na mesma universidade. Eu estou em iniciação científica, sendo orientado pela professora doutora Ana Cláudia da Silva, e o título do meu projeto é Possibilidades Contributivas do Espiritismo à Leitura de O Outro Pé da Sereia, de Mia Couto. A obra do Mia Couto ela é de uma riqueza imensurável, de uma profundidade, de uma densidade temática e linguística muito grande, oferece uma narrativa fantástica ímpar, e essa grandiosidade da obra ela nos permite diversas leituras, né? E a proposta do projeto é uma leitura do romance O Outro Pé da Sereia a partir de uma perspectiva espírita. A pergunta que se eleva dessa proposta é como a perspectiva espírita ela pode agregar valor à obra do Mia Couto? Como é que pode ser feita uma análise fenomenológica, expandindo os limites de compreensão dessa obra através de contribuições conceituais e narrativas da literatura espírita? E alguns estudos que podem ser realizados, que serão realizados, que pretendem ser realizados, são o estudo da dimensão do sagrado dentro da obra do Outro Pé da Sereia, a investigação de significados simbólicos, tanto de topônimos quanto de antropônimos existentes dentro da obra, e a partir desses significados simbólicos, fazer-se uma ligação entre conceitos espíritas trazidos da literatura base do espiritismo, análise de princípios básicos da doutrina dos espíritos, como a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos, tudo isso por meio da leitura do Outro Pé da Sereia. Ponderar as dimensões de recepção dessa obra, como é a recepção dessa obra por um leitor espírita, como é a recepção dessa obra por alguém com a experiência espírita, e identificar as contribuições possíveis que o espiritismo tem a dar à fortuna crítica do Mia Couto, em especial O Outro Pé da Sereia. E é isso, a apresentação desse projeto fica também como um convite para que sejam realizados por vocês também pesquisas na área de literatura e espiritualidade. Muito obrigado.